Olha só, a gente já vem falando aqui no Vitrine sobre perda auditiva. A tia Ari Sperger, que é fonoaudióloga, já vem participando com a gente. Boa tarde, tia Ari, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Para a gente falar, né? E muitas pessoas de casa têm mandado perguntas também quando a gente trata do tema. A gente percebe que é um problema comum, muita gente está passando por isso e às vezes demora para buscar ajuda. Também estamos aqui no estúdio com o Guilherme Koch, que é professor, que também vai compartilhar a experiência dele com a gente hoje. Mas começo com você, tia Ari. Quanto tempo, em média, as pessoas demoram para buscar ajuda, mesmo já apresentando alguns sinais aí de que estão perdendo a audição? As pessoas, elas demoram em torno de 7 anos para buscar essa ajuda. E até quando a gente pensou em convidar o seu Guilherme, né, e eu agradeço muito ele ter aceitado vir participar com nós hoje, foi exatamente porque nada melhor do que escutar alguém que passou pelas dificuldades e que é usuário de aparelho auditivo para encorajar essas pessoas que estão em casa a buscar o tratamento e a buscar ajuda. Então, aí o seu Guilherme aceitou e a gente vai pedir para ele falar um pouquinho sobre essa experiência dele com o aparelho auditivo. Acho que é importante também quais as dificuldades que ele teve, né, nesse tempo de adaptação. O seu Guilherme já usa aparelho desde 2016, mas ele comentou que faz uns 10 anos que ele está sentindo que a perda auditiva dele estava vindo, né? Então vamos pensar assim que seu Guilherme também teve essa espera para a procura do tratamento, assim como a maioria das pessoas acabam tendo. Então é importante a gente encorajar essas pessoas que estão em casa a verem alguém que usa aparelho, como que é a rotina de quem é usuário e como funciona essa questão da adaptação para poder realmente procurar ajuda. Antes ainda do professor compartilhar a história dele com a gente, quais são os sinais para quem está em casa compreender, tia Ari, olha, isso é um sinal de que eu estou com uma perda auditiva e eu preciso buscar essa ajuda e não ficar esperando 8 anos. Uma das dificuldades é a dificuldade para entender a televisão, né, para escutar quando está ali assistindo. Dificuldade em entender letra de música, dificuldade quando está em uma conversa com mais pessoas, em que acaba não conseguindo entender o que as pessoas estão falando naquele ambiente. Essa pessoa sempre tem que estar de frente para entender, porque se a pessoa fala de costas, de lado, já dificulta. Às vezes, alguns sons de passarinho sempre escuta mais baixo. Então, essas todas são algumas dificuldades que podem acontecer quem tem perda auditiva. Seu Guilherme passou por isso, então. Teve esses sinais de que estava perdendo a audição. Seu Guilherme, boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde. A gente passou o seguinte, o pior é que quem está com o problema não percebe que o problema está chegando. Porque vai, de repente, acha que os outros estão falando muito baixo, acha que os outros não falam com a devida clareza, começam a falar muito rápido, a gente não consegue compreender. E vai indo, vai indo. Eu tive problema com a visão, e aí, com exames de vista, tudo, acabei fazendo uma cirurgia nos olhos, tá? Então, nós chegamos e peguei o aparelho. Quando foi colocado o aparelho, eu notei, pensei, não, no começo parecia que estavam gritando, porque a gente era acostumado. O pessoal em redor da gente costuma também já falar mais alto e notar, porque sabe que a gente tem a dificuldade. Depois, quando falavam mais alto, então a gente já estava com o aparelho, não precisava mais falar alto. Daí foi. Então, foi esse caso assim que aconteceu. Mas daí, quando colocou o aparelho, o senhor percebeu, nossa, estava realmente ouvindo mal? Sim, daí que eu notei que estava percebendo como quando vi cirurgia da vista também, notei que era uma coisa estranha. Assim, com o aparelho, daí eu notei, não, agora estou ouvindo. Daí eu disse, não, já entendi. Às vezes as pessoas costumavam falar alto, repetir para a gente entender o que já... Não, já entendi. Seu Guilherme, como que foi a adaptação com o aparelho? É muito difícil esse primeiro momento? No meu caso, não foi difícil. Porque a gente chegava no começo, coça muito assim e tal, tem que ficar coçando na orelha. Até acostumar, e tudo, né? O produto que tem lá. E no comer, algumas vezes aconteceu já de chegar e tomar banho e passou com o aparelho, ainda ter que tirar para não pegar água nele. À noite a gente já tirava, eu gostava à noite, quando eu tirava, daí estava de silêncio absoluto, não é? O barulho não incomoda daí à noite. Então daí não incomoda, porque à noite tem que tirar, e de dia também, vamos dizer, quando vai tomar banho, coisa assim, tirar. Então foi tranquilo depois. No começo eu disse, a maior que eu senti foi aquela irritação que dava dentro da orelha por causa do aparelho.
Isso, essa irritação, né, que o seu Guilherme está falando, ela é comum porque a gente coloca uma oliva lá dentro. E é um material em que o ouvido não está adaptado. Então, o nosso corpo, a primeira reação dele é querer expulsar. Então, acaba dando esse sintoma, às vezes, um prurido ali, uma coceira, né? E aí, dependendo dos casos, continua com a oliva quando acaba se adaptando com ela, né? E acaba não tendo mais esse sintoma. E dependendo, a gente troca assim por uns micromoldes, que são algumas pecinhas pequenininhas. Tem pessoas que ainda assim sentem coceira e tem como mudar essa adaptação. A gente só substitui aquela borrachinha e coloca uma outra pecinha para a pessoa se sentir melhor. E o seu Guilherme também passou por aquele período de teste, tia Ari, porque dá para testar o aparelho, gente. Às vezes até adequar ele, né, para cada caso corretamente, é importante fazer o teste. Tem que usar. Sabe o que acontece em casa? Muita gente, né, tia Ari, acaba se isolando do convívio familiar quando não está ouvindo bem, né? E o aparelho acaba devolvendo, né, essa possibilidade de estar mais presente com os familiares, né? Isso mesmo. E para mim o problema que eu comecei assim, eu acredito que depois de uns 6 anos, mais ou menos, que eu fui procurar mais recursos. E ela me dizia, escuta, você não está ouvindo, você não tem problema no ouvido, vamos fazer um exame, vamos lá, vamos no tal, para ver e tudo, até a gente chegar em... É isso, mas é isso que o seu Guilherme falou. Às vezes a gente demora a perceber, né? A pessoa que está passando por aquilo, talvez os familiares consigam identificar mais facilmente o problema do que o próprio paciente, né, tia Ari? Mas fala um pouquinho pra gente lá das censos, o que o pessoal que de repente está passando por isso pode encontrar, desde os profissionais até os aparelhos. Isso, quando tiver dificuldade, então, para escutar alguma queixa, algum sintoma, procura, a gente vai fazer o exame audiológico, vai testar o aparelhinho e vai ver qual que se adapta melhor. A gente vai estar lá sempre os profissionais para poder atender esses pacientes. O importante é não esperar, é buscar o quanto antes, né, esse tratamento. E eu queria agradecer muito, né, ao seu Guilherme por ter vindo e ter contado um pouquinho da experiência dele para nós. Eu acho importante realmente que as pessoas escutem alguém falar para se encorajar e procurar, né, o tratamento. Verdade, muito obrigada, seu Guilherme, por compartilhar aqui a sua experiência, né, com o aparelho. E seja bem-vindo numa próxima vez. E, gente, olha... Espero não ser por problema de saúde. Não, de forma alguma, seu Guilherme, de forma alguma. Da próxima vez vem o senhor e a esposa pra gente conversar, saber da história da esposa, que eu sei que fala 8 idiomas, deve ter muito pra contar aqui nesse programa. Gente, ó, pra você de casa, anota aí o telefone lá da Census dos Aparelhos Auditivos, é o 3040 2020. Se você preferir, o WhatsApp é o 99834 7990 Census Aparelhos Auditivos. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa.